A paz do Senhor, muito bom dia, um excelente domingo em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Vida Abundante para junto lermos uma porção da Palavra de Deus dentro do nosso desafio de leitura diária da Palavra. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano e fazemos isso já pela segunda vez, que nós estamos fazendo, e você é muito bem-vindo aqui, viu? Continue, não desanime, vá em frente. Se você está atrasado, atrasada, vá colocando em ordem devagarzinho, mas vale a pena. Veja, são 20 minutinhos, na média por dia, mas que certamente farão toda a diferença. E eu quero te dar uma dica de ouro. Dica de ouro é aquela que você não pode deixar de usufruir. Convide sempre alguém para ler junto com você. Alguém me mandou uma mensagem essa semana, acho que foi a Karen. A Karen, ela começou a ler a Bíblia com o esposo dela, o Marcos, e ela falou que tem sido muito bom. Os dois estão fazendo juntos, o casal, um está ajudando o outro ali na leitura e diz que está sendo maravilhoso. Parabéns, Karen, parabéns, Marcão, um beijo na Mari, essa gatinha lindinha, e vamos em frente, é isso aí. Bem, gente, para hoje, dia 20 de fevereiro, nós vamos ler os capítulos 25 e 26. Nós acabamos de ler a história de Balaque e Balaão, uma história interessante, E agora nós vamos dar continuidade. Fevereiro, hoje é dia 25, hoje é dia 20, e nós vamos ler os capítulos 25 e 26 de Números. Diz assim: Moabe corrompe Israel. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Lá vai o povo fazer caca de novo, olha só. Tudo isso por conta de uma saia. Nem sei se na época usavam saia, não sei como é, olha o perigo aí. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança e correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. E, por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe, era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga, causando
ou causada no incidente em Peor. Capítulo 26, segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. Clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. Clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. Clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carme. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.700 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá. Se rebelaram contra o Senhor, contudo a terra se abriu, sua boca os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Da tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Age. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arod. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Para a gente hoje parece uma leitura meio esquisita, né? A gente vê esse monte de nome, essas coisas, mas naquela época, nos tempos bíblicos, né? Inclusive, se você conversar com um judeu hoje, ele vai falar a sua descendência, principalmente os lá de Israel, eles falam a descendência, de que tribo eles são descendentes, eles têm isso, né? E aqui tinha o chefe do clã daquela tribo e tinha os chefes de famílias. Então dentro das tribos tinha também os chefes das famílias.
E isso é importante para aquele povo naquela época. Vamos dar continuidade aqui, em nome de Jesus. A tribo de Issacar. Esses foram os clãs descendentes de Issacar. O clã Tolaíta, lembrando, né, que todas esses clãs, eles são descendentes de um dos filhos de Jacó, ou seja, de uma das 12 tribos de Israel. Vocês entenderam, né? Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazube. O clã Zinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Zinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Zeredita, assim chamado por causa do seu antepassado Zered. O clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elon. Lembrando que esses clãs que eles estão falando aqui, eles estão dentro desta tribo. E dentro dos clãs ainda existiam as famílias. O clã Jaleelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Da tribo de Manassé, os clãs de José, descendentes de seus filhos Manassé e Efraim. Esses foram os clãs descendentes de Manassé. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Essas foram as subdivisões descendentes de Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa do seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Éfer. O clã Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filho, mas suas filhas chamavam Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Da tribo de Efraim, esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Satelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Berequita, assim chamado por causa do seu antepassado Becker. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taã. Essa foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. A tribo de Benjamim, vamos ver quem são eles. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Sufamita, assim chamado por causa Sufamita e agora Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Essas foram as subdivisões descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde, e o clã Naanamita, assim chamado por causa do seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Da tribo de Dan, esses foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, por causa, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Esses foram os clãs Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Da tribo de Azer, esses foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Imnaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imna. Os clãs Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã
Bereaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Essas foram as subdivisões descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens. Da tribo de Naftali, esses foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silem. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultados do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730 homens. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua porções de terra de acordo com o número registrado nas listas. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção, de acordo com o número dos nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais, maiores e menores. A tribo de Levi, este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com os clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram, lembra? Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Acabou falando no versículo seguinte. Os homens dos clãs levitas, de um mês de idade para cima ou mais, totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Vamos finalizar esse capítulo. Esses foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe. Lembra que Arão já havia morrido. Lemos isso em capítulos anteriores. Junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Foram ali que eles fizeram esse censo. Versículo 64. Ninguém desta lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção a Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Misericórdia, lembra dessa história, né? Que Deus abençoe sua leitura, meu querido, meu irmão, minha irmã. Lembre de deixar o seu like, seu joinha e se inscreva se não é inscrito, tá bom? Estamos chegando a 23.000 inscritos. Vamos acelerar para a gente avançar nessas inscrições. Deus abençoe em nome de Jesus.